Já. Olá, mulher! Como você está? Como vai a sua vida? Como anda a sua história de vida? Vamos refletir um pouquinho. Você sente culpa muitas vezes pela condição do teu casamento, pela condição da tua vida financeira, pela condição que você hoje está na empresa a qual você trabalha? Talvez você sinta até culpa porque aquela promoção que você esperava, ela não conseguiu chegar. Muitas vezes você pode se sentir culpado enquanto mãe. Sabe por quê? Porque a gente sempre tem uma exigência muito grande quando nós somos mãe de querer mostrar um padrão de perfeição que nós na realidade não podemos dar aos nossos filhos. Como vai o teu relacionamento afetivo, o teu relacionamento conjugal? De repente você pode estar à beira de um divórcio e não sabe para onde correr, com quem falar e o que fazer. Muitas vezes nós queremos arrumar as coisas do lado de fora, queremos arrumar as coisas de uma maneira externa, mas nesse momento eu quero te fazer uma proposta. O que você acha de passar por um processo de transformação e sair da condição de vítima e ser a heroína da tua própria história? Independente de onde você esteja, da condição que você esteja, você pode sim mudar a tua vida. Vamos ver uma figura aqui que nós podemos identificar nesse tempo. De repente, essa pode ser você, aprisionada em muitas situações e muitas questões que você identifica que elas são externas, mas na realidade elas são condições internas. Muitas de nós carregamos muitos sofrimentos e dores na alma que nós não conseguimos entender. O que acontece com isso daqui? Você aparentemente está vestida, maquiada, consegue responder a uma questão externa, mas em algumas vezes não consegue responder a uma condição interna. Na maior parte das vezes nós nos encontramos reféns das nossas emoções, nós nos encontramos literalmente como esta imagem. De repente, essa pessoa que está aqui pode ser você. É você mesmo que está vendo esse vídeo. Essa pessoa é você, nessas condições, arrumada, maquiada, mas refém das suas emoções. Eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Ruth Raulino, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu sou estudante do desenvolvimento humano e da psicologia positiva, também sou estudante de teologia. Também quero apresentar para você um pouquinho da minha história de vida, quando eu já estive nessa condição aqui que talvez você se encontre. Só que a minha condição é específica. De repente, a tua condição pode ser qualquer uma que eu já coloquei aqui, ou outras que nós não demos o exemplo. Eu fui casada durante 20 anos. E durante os 20 anos que eu fui casada, de repente, o meu casamento acabou. E após dele ter acabado e ser trocada por uma pessoa com a metade da minha idade, eu passei a viver um processo. E o que acontece nesse processo? Passei a viver um processo de dor, de mágoa, de ressentimento. E eu queria mostrar para o mundo que estava tudo bem. E eu comecei, a gente entra naquele processo, emagrece, coloca roupa bonita e se arruma, se perfuma para tentar mostrar e provar para o outro que você está bem. Mas quando a gente começa a entender os processos mentais, a gente entende a primeira lição, que o meu estar bem, ele não é para o outro, é para mim mesma. E o primeiro erro que aconteceu na minha história de vida foi esse: querer mostrar para o outro que eu estava bem, quando que na realidade, dentro de mim, havia fragmentos emocionais. Eu estava um verdadeiro destroço emocionalmente. E o que acontece com isso? Quando a gente aprende que o estar bem é para mim, a gente solta as amarras, a gente libera essa questão do estar bem para o outro, de tentar provar alguma coisa.
E durante o meu período desse processo de amadurecimento, de autoconsciência, de perdão e de auto-perdão, foi quando eu consegui entender e deixar ir aquela dor. Porque até então eu vivia nessas condições, refém das minhas próprias emoções. E é interessante que eu chegava a dizer para as pessoas: eu estou muito bem, está tudo muito bem, eu estou bem resolvida, quando que na realidade não era uma verdade dentro de mim. Foi um processo doído, foi um processo, não é um processo a curto prazo. Eu não disse assim: resolvi a minha vida usando a chave que eu tinha na mão, mas que eu não conseguia, eu não sabia a forma de usar. Eu estava presa nessa condição, eu tinha a chave na minha mão, mas eu não sabia usar a chave. Eu não sabia que cada uma dessas traves aqui, somente eu poderia abrir a porta para que eu realmente fosse uma pessoa livre. E aí, quando o meu processo começou, eu automaticamente comecei aprendi a usar cada uma das chaves, declarando, entendendo de uma forma muito consciente que eu estava declarando a minha liberdade. E quando eu consegui soltar essas amarras dessa prisão, assim eu entendi que o bem-estar não era para o outro, era para mim, e que a minha vida precisava estar bem, não para mostrar para o outro, mas porque eu merecia viver uma vida livre, eu merecia sentir emoções positivas, eu merecia ter bem-estar. Foi quando eu verdadeiramente consegui me liberar e passei uma fase, passando de fase em fase, e consegui me libertar da prisão. Então, quando a gente está dentro desse contexto aqui, vamos entender um pouquinho do que eu entendi no meu processo. E a partir desse entendimento do meu processo, talvez possa ajudar você a seguir avante, entendendo que a chave está na sua mão. A chave está na sua mão. Aprender a abrir de uma forma correta é bem legal. Vamos entender dentro desse contexto aqui. Realizar os enfrentamentos aos sentimentos negativos, aquilo que nós temos. Digamos, você viveu uma vida difícil, tem alguma situação que incomodou você, onde você se sente ofendida, agredida, violada de alguma forma. Lidar com esses sentimentos é fácil ou é difícil? Não é fácil. Fazer os enfrentamentos aos sentimentos negativos é muito difícil, mas eu quero dizer para você que é possível. Então, fazer esses enfrentamentos é difícil, mas esses enfrentamentos, eles são positivos ou negativos na nossa vida? Eles são enfrentamentos positivos, porque a partir desses enfrentamentos eu vou conseguir lidar melhor com as minhas questões emocionais e automaticamente eu vou conseguir entender o processo. Entendendo o processo, para cada chave que eu utilizo, eu vou abrindo, vou aprendendo a abrir, porque essas grades aqui, elas só abrem de dentro para fora. Ninguém pode fazer por você, ninguém pode abrir por você. Você, somente você tem autonomia e poder de usar a chave e abrir as grades que estão me aprisionando. Então, não é um processo fácil, é um processo de enfrentamento difícil, mas ele é possível e positivo dentro das tuas construções, como o nosso cérebro reage. Muitas vezes nós estamos diante da situação e o nosso cérebro ele tem um entendimento entre o que é real e é o imaginário. E às vezes quando nós vivemos uma situação lá no passado, lá já foi, hoje o teu momento é outro, e você traz essa situação para este tempo, o teu cérebro ele não consegue discernir entre o que você está preso lá atrás ou esse tempo.
Ele não consegue entender que aquela situação ela já passou, que ela não é mais presente. Quando você traz a situação para esse tempo presente, o teu cérebro ele tem essa dificuldade, então ele entende que todo o tempo você está vivendo aquele mesmo momento, aquela mesma situação, aquela mesma dificuldade, aquele mesmo momento onde você se sentiu agredida. Então, automaticamente, os sentimentos ruins, negativos, eles não têm como diminuir dentro de você. Eles vão andando numa onda crescente. E isso faz com que você não consiga viver novos ciclos. Porque você está presa, você está aprisionada a uma situação que gerou sentimentos negativos e automaticamente você vive. É mais ou menos como se fosse uma sintonia. Vamos analisar a partir de uma sintonia. Digamos que você esteja buscando uma rádio, uma determinada rádio. Não sei como é que você faz, você vai lá tentando sintonizar. De repente você acha aquela rádio que está tocando aquela música legal que te traz uma lembrança boa e você decide ficar ali naquela rádio. Mesma coisa é o que eu estou falando aqui. De repente a sintonia que você está numa rádio ruim. Você está sintonizada numa rádio ruim, que só te traz músicas que lembram a tua dor, que lembram o teu desconforto, que lembram a tua angústia, que lembram a tua agonia. E você insiste em ficar ali naquela sintonia, porque mentalmente você está refém de você mesmo. E aí você insiste em ficar ali imaginando que aquilo é o suficiente, que é somente aquilo que você tem para você mesmo. Mas não é verdade. Você pode sim mudar essa sintonia e ir para uma ação a partir de uma decisão de mudar essa frequência, de ir para uma sintonia onde você possa se sentir sim uma mulher que experimente bem-estar, livre e plena. Mas para a gente não perder o nosso entendimento, quando a gente está diante desse desafio aqui de tentar conduzir o nosso cérebro para o momento presente, para que ele entenda que o meu desconforto foi lá atrás, eu preciso de treino. E esse treino ele tem que ser gerado todo dia. Vamos entendendo mais. Quando eu estou diante dessa situação, eu estou refém dos 3 R's. Qual é os 3 R's, Ruth, que você pode me dizer? Os 3 R's é raiva, ressentimento e rancor. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como você imagina mudar de sintonia, sair dessa sintonia negativa, onde por muitos anos da sua vida você esteve conectado, sentindo e experimentando os 3 R's, raiva, ressentimento e rancor? Você não vai sair, você não vai conseguir, porque você é refém desses sentimentos, você é refém de você mesmo, você está nessa condição. E eu já falei aqui nesse mesmo vídeo, para que você entenda, ninguém pode abrir esses cadeados para você. A chave está na sua mão, só você pode abrir, mas precisa um jeito certo para abrir. Não se abre as chaves de qualquer forma. Então vamos lá. Entendendo os 3 R's, você é refém dos seus sentimentos. Você vive a partir de raiva, de ressentimento e de rancor. Por quê? Porque lá você tem dificuldade, assim como todos nós temos dificuldade de fazer um enfrentamento às situações difíceis, às situações que nos trouxeram alguma ferida emocional. Isso é muito comum, não é só você que vive nesse contexto. Muitas mulheres estão nessa condição, sofrendo de uma forma, entendendo que não há mais solução, que não tem mais como mudar esse quadro. E o que acontece? Dentro dessa questão aí você gera mágoa, tristeza, a sua moral é ferida. Vamos mais à frente. Culpa, vergonha, cobrança e medo também fazem parte de todo esse repertório. Aí você vai dizer assim, tá, mas aonde isso traz um prejuízo na minha vida
normal, na minha vida cotidiana, nos meus relacionamentos. Ninguém dá aquilo que não tem. Você não vai dar aquilo que você não tem. Se você tem raiva, você vai dar raiva. Se você tem ressentimento, é o que você tem para entregar e você vai entregar ressentimento. Se você tem mágoa e tristeza, você vai entregar mágoa e tristeza. Pode ser no trabalho, na tua casa, na condução da criação dos teus filhos, no teu relacionamento conjugal. Não existe um meio termo para isso. Eu estou cheia de raiva, eu estou cheia de tristeza, eu estou cheia de rancor. Mesmo que você esteja nessa condição aqui, aparentemente, somente na aparência, como uma mulher muito bem resolvida, o teu comportamento ele vai te entregar. Porque não dá. Eu não penso de um jeito e me comporto diferente. Eu vou me comportar da mesma proporção como eu penso. Então, como eu sinto, se eu tenho dentro de mim todo este contexto aqui, culpa, vergonha, cobrança, medo, mágoa, tristeza, moral ferida, os 3 R's, eu vou entregar para o outro aquilo que eu tenho. E quando eu entrego para esse outro aquilo que eu tenho, dentro desse contexto é a minha verdade. E eu acho que está tudo bem, que todo mundo realmente tem mais a que ser, tem mais a que fazer. E muitas pessoas magoadas e feridas, elas querem ferir. Por quê? Porque elas estão feridas, elas estão magoadas. E é uma forma natural e reativa do comportamento. Antes que alguém venha me ferir, eu vou o quê? Vou ferir. Porque você está na sintonia errada. Você está na sintonia errada. Você está se alimentando da tua história de vida lá atrás, onde você foi ferida, onde você foi injustamente ferida. E perceba uma coisa, nós não estamos anulando a pessoa que te feriu e negando a dor. Nós não temos essa proposta. A nossa proposta não é negar a dor, não é fazer com que a pessoa que te feriu, colocar ela numa condição de inocente. Não, nós não estamos aqui para isso, mas nós estamos aqui para dizer que você pode sim mudar a sintonia na tua história, que você pode sim aprender a abrir cada um desses cadeados e ser uma mulher livre. A partir de então, você vai começar a experimentar novos ciclos, tendo uma vida produtiva e com resultados. Por que você acha que muitas de nós não conseguimos os nossos resultados almejados? Por que você acha que muitas de nós não conseguimos os resultados, ou quando nós conseguimos, nós sempre conseguimos um resultado abaixo do que nós esperávamos? Porque muitas de nós, voltando à nossa imagem, estamos nessa condição. E essa condição aqui, ela tem algumas questões que precisam ser entendidas dentro da proporção bioquímica do nosso corpo. Uma das coisas que os sentimentos negativos eles fazem é trazer o aumento do hormônio cortisol. Quando o aumento do cortisol ele consegue aumentar os níveis do cortisol dentro da nossa estrutura, o que vai acontecer? O aumento do estresse. O aumento do estresse, para você ver que esse conjunto de coisas aqui, eles afetam não somente a nossa condição mental, como a nossa condição física. E você que está vendo isso aqui agora vai poder se identificar claramente em muitas dores que você sente no seu corpo e que você não sabe identificar a causa. Então vamos lá. O aumento do cortisol, ele vai automaticamente aumentar o estresse, que é o que ocorre? Ele aumenta uma das causas do aumento da pressão alta. Sabe aquela pressão, às vezes, que a pessoa tem e que ela não consegue baixar, que ela não consegue regular, que fica ali insistindo? Muitas causas de pressão alta, ela está ligada à questão emocional. E se eu não entender isso, eu vou viver a vida toda medicada sem ter resultados que eu gostaria.
Então, se a causa da pressão alta que eu tenho hoje, ela não é uma causa alimentar, uma alimentação salgada, a falta de água, outras coisas, a falta de atividade física, tudo isso eu faço. Tomo a medicação certinho, tenho uma vida produtiva, não como comida salgada. E mesmo assim, eu ainda não consigo regular a pressão alta. Isso é um forte sinal de que a pressão sua ela está ligada às questões emocionais. Outra situação, inflamações também. E é interessante, né, que as inflamações elas fazem parte das questões também que estão ligadas ao aumento do cortisol, que é o aumento do estresse, e automaticamente qual é a resposta no nosso corpo? Nossa mente ela manda várias inflamações para que a gente possa entender, ei, tem alguma coisa errada aí, vamos procurar o que é? Outra coisa, o aumento de açúcar no sangue também, ele também pode ser algo que está relacionado a essa questão, mas eu quero me deter a essas três questões principalmente, que é da nossa área, que quando o cortisol ele aumenta, né, a partir desses sentimentos negativos, ruins que nós temos forte tendência a depressão, ansiedade e aumento do estresse. Isso é muito real. Muitas causas de pessoas que estão hoje deprimidas, ansiosas ou simplesmente vivendo uma vida de estresse muito alto, elas estão ligadas à questão do hormônio do cortisol, que elas estão ligadas a quê? À questão dos sentimentos negativos. Tá, então agora eu já entendi todo esse processo. E antes que a gente continue, eu quero te dar uma outra visão. Quando a gente tem a chave correta para esse processo e vai abrindo cada uma das chaves, a gente começa a viver mais e melhor. Você quer envelhecer bem? Ter uma vida boa, de qualidade? Muda a frequência, muda a sintonia. Essa sintonia que você está, ela não é uma sintonia adequada, ela não é uma sintonia correta. Então vamos lá, o nosso sistema imunológico também, gente, nós vivemos de um processo onde o sistema imunológico ele foi literalmente vivido por todos nós. Todos nós queríamos ter um sistema imunológico bom. E muitas vezes essa condição ela está ligada na sintonia que nós estamos vivendo, os sentimentos ruins. E aí a gente se topa de medicação, não há nenhum problema. Se você se topa, se você toma medicação, não há nenhum problema se isso não for uma automedicação. Se é receitado pelo médico, ok, tudo bem. Mas se é uma automedicação, você precisa começar a reavaliar. Então vamos lá. Outra coisa que também a gente tem dentro desse contexto, quando a gente aprende a abrir usar essas chaves, o nosso sono melhora, gente, o nosso coração. Por incrível que pareça, a gente tem menos propensão às condições cardíacas darem um problema. O nosso coração ele começa a funcionar de uma forma como ele realmente deve funcionar. E qual é então a solução para tudo isso aqui que você está me apresentando? Eu quero dizer para você que a solução ela está aqui, olha só, RHV. Só tem uma solução para você. Mas Ruth, o que é o RHV? Você tem a possibilidade de mudar a sua frequência quando você começa a fazer a reedição da sua história de vida. O RHV, ele vem propor para você começar a fazer novas construções, a entender o processo que você viveu, a perceber que a tua história de vida, mesmo quando ela é uma história de dor e sofrimento, ela não pode ser negada, porque você não vai poder negar a tua história de vida, mas eu quero dizer para você que você pode ressignificar. E essa ressignificação vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, qual é a nossa proposta? É que você venha aprender como usar as chaves, a forma de usar essas chaves aqui, para liberar cada uma dessas
cadeias, dessas grades aqui que estão aprisionando você. A partir da sua reedição, da sua história de vida, entendendo que todo esse processo aqui que você hoje vive, ele pode ser reeditado. Ele pode sim você sair dessa sintonia e viver numa nova sintonia a partir de um novo entendimento, de uma nova percepção de vida. Faz sentido para você? Então vem comigo.